Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de Geografia. Pegue o seu livro de Geografia, que hoje o nosso assunto é sobre migração. Vamos lá? Já pegou o seu livro? Então agora, abra ele na página 26. Hoje nós vamos falar sobre o processo migratório no Brasil. Então, vamos lá. Na página 26, vocês estão vendo aí, nós temos primeiro um texto. Então, nós vamos ler, depois nós vamos analisar o mapa. O que chamamos de povo brasileiro é o resultado de mais de 500 anos de miscigenação. Lembre-se que nós estamos falando da população brasileira, como ela é formada. E retomando com vocês mais uma vez, a população brasileira ela é formada pelos nativos que já viviam aqui antes dos portugueses chegarem, pelos portugueses que colonizaram o nosso país, pelos negros africanos que vieram trabalhar como escravos e pelos imigrantes, que são pessoas que vieram de outros países para o Brasil. Então, toda essa mistura, nós damos o nome de miscigenação. Misturou tudo e virou o povo brasileiro. Então, continuando a leitura. Por isso, o povo brasileiro é caracterizado justamente por sua diversidade. Nós já falamos isso várias vezes, né? Toda essa mistura trouxe diferentes culturas. Entre os brasileiros, há muitas diferenças no jeito de falar, de se vestir ou de se alimentar. E há também as pessoas com características físicas muito variadas. As migrações internas também colaboraram para a intensificação dessa diversidade e da mistura entre diferentes culturas. Em várias épocas, muitas pessoas migraram do lugar onde nasceram para outros lugares, ou seja, elas mudaram de um lugar para o outro, em busca de melhores condições de vida. E ao longo do século XX, por exemplo, muitos migraram para o Sudeste em busca de trabalho na indústria e nos serviços. Já nos anos 2000, o crescimento econômico das demais regiões intensificou o fluxo intra-regional. Tanto no passado como hoje em dia, os migrantes levam os seus costumes para os lugares onde se estabelecem e são influenciados pelos costumes locais. Então, o que esse texto quer dizer? Nós temos uma cultura diversificada devido à mistura de raças, mas também a mistura entre pessoas das diferentes regiões do Brasil fez com que cada um levasse o seu costume de um lugar para o outro. Então, aqui nós temos um mapa, nós vamos analisar juntos. Então, prestem bem atenção. Esse mapa, ele tem o título Brasil, Migrações Internas. Por que internas? O que significa migrações internas? Significa o deslocamento de pessoas dentro do próprio país. Interno, dentro do país. Então, a pessoa muda de um lugar para o outro, mas dentro do Brasil. Ela não sai do país dela, tá? Então, para vocês entenderem esse mapa, a Provi sempre fala para vocês, eu tenho que olhar a legenda para saber o que significa as cores, para saber o que significa essas setas que vocês estão vendo aí. Então, a seta está escrito na legenda, que ela significa o sentido das principais migrações internas. Então, olha só. Então, a seta, ela vai para baixo, ela vai para cima, ela vai para o lado. Isso é o sentido, né? Ou seja, o movimento que a pessoa fez. O lugar que ela saiu para chegar em outro, tá? E aqui, os quadradinhos que estão coloridos são as cores que aparecem no mapa. Então, o verde é a região norte, vocês já sabem disso. O rosa está representando a região nordeste, o amarelo a centro-oeste
o laranja a região sudeste e o lilás está representando a região sul. Então, o que vocês vão ter que observar com atenção nesse mapa? Vocês vão ter que observar a região que está falando e vão observar a flecha. Qual é o sentido da flecha? Para onde a flecha vai, tá? Então, vocês têm aqui duas questões, vocês vão ter que responder aqui embaixo, baseada no mapa. Então, letra A, vocês vão completar baseado no mapa. Vocês vão ter que olhar no mapa para responder. Entre 1950 e 1970, que é o período que aparece o mapa, houve um grande fluxo de pessoas da região Nordeste em direção à região. O que é fluxo? É um movimento. Então, aqui na região Nordeste, houve um grande movimento de pessoas em direção aonde? Quanto mais grossa a flecha, significa que mais pessoas saíram de um lugar. Aonde que as pessoas foram? Do Nordeste para onde? Qual é o caminho que a seta faz? Então, vocês vão completar aqui para que região essas pessoas foram na época de 1950 a 1970. Letra B. Nesse período, também houve um deslocamento importante de pessoas da região tal para Rondônia. Então, vamos lá para Rondônia. Olha só, onde fica Rondônia? Aqui na região norte. Fica embaixo da Amazônia aqui. Então, vem da mãozinha, tá pro? Vou circular para vocês. Rondônia está aqui. Nessa época, houve um grande deslocamento de pessoas que vieram de qual região? Olha a flecha mostrando aqui, né? Da onde que veio as pessoas? Que região é essa que está aqui embaixo, ó? Vocês vão completar aqui na letra B com o nome da região, tá? Então, vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, fazer essa página, depois a gente volta com a outra. Agora, vocês vão abrir o livro na página 27, né, a página ao lado, e nós vamos, então, observar outro mapa. Esse mapa aqui, ele está mostrando as migrações internas na década de 2000. O outro era entre 1950 e 1970. Então, em 2000, houve um processo um pouco diferente. Então, olha só a seta, né? Desceu, subiu, foi para um lado, voltou. Então, vocês vão olhar aqui a legenda, que significa a mesma coisa, setas é o sentido que a pessoa migrou, que ela mudou, e as cores são da região. Aí vocês vão ter aqui embaixo do mapa duas atividades que vocês vão marcar X. Letra A, marque X, marque com um X os exemplos de setas que indicam as migrações entre as regiões do país. Então, seta do Rio de Janeiro para a Bahia. Vamos olhar aqui, ó, Rio de Janeiro. Olha só, a pessoa saiu do Rio de Janeiro. Ela mudou, ela migrou para a Bahia. Quando ela fez essa migração, houve uma mudança de região? O que vocês acham? Ela mudou de região também? Ou ela só mudou de estado? Ela também mudou de região, porque ela saiu da região laranja, que é a região centro-oeste, e foi para a região rosa, que é a região nordeste. Então, aqui vocês vão marcar um X, porque houve uma mudança de região, tá? Agora vamos analisar o segundo quadradinho. Seta entre Amazonas e Pará. Então, vou vir aqui na Amazonas. Aqui está Amazonas. Então, se a pessoa mudou do Amazonas para o Pará, ela fez uma migração. Aqui, ela mudou de região?
ou ela permanece na mesma região verde? O que vocês acham? Ela permanece na mesma região, né? Então, aqui houve uma migração, mas não foi uma migração de região para outra região. Foi uma migração dentro da própria região. Então, aqui eu não vou marcar X, tá? E agora vocês vão analisar os outros 2 quadradinhos sozinhos. Vocês só vão marcar X quando houver uma mudança de região, tá? E na letra B, você vai pintar os quadradinhos das alternativas que descrevem corretamente movimentos migratórios ocorridos na década de 2000. Então, vocês vão ler as 3 frases, aquelas que estiverem corretas, vocês vão pintar. Onde que vocês vão ver se ela está correta ou não? Vocês vão olhar no mapa. Então, por exemplo, um dos principais fluxos migratórios desse período ocorre entre os estados da região Nordeste. Então, você vai olhar lá no mapa. A região Nordeste foi a que mais teve fluxos migratórios? Sim. Então, a primeira alternativa, ela está correta. Então, o que você vai fazer? Você vai pintar este quadrinho, porque ela fala uma coisa que realmente é verdade. Depois, vocês vão ler sozinhos as outras questões e vão pintar as que estão falando corretamente de acordo com o mapa. Pode haver mais de uma questão correta, tá bom? E para terminar, nós temos aí a pergunta número 3. Pergunte a um de seus familiares. Alguém de sua família veio de outro lugar? Em caso afirmativo, quem? De onde ele veio? O que motivou a mudança? Ou seja, por que ele se mudou para cá? Só que ao invés de vocês escreverem essa resposta, vocês podem enviar a resposta da 3 por áudio, tá bom? Então, terminamos assim a nossa aula de geografia de hoje, que ela está bem grandinha, mas tenho certeza que vocês vão conseguir fazer sem nenhuma dificuldade. Tchau, tchau e até a próxima!